Oi gente, eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. O nosso projeto de hoje é o ninho para berço ou o ninho para bebê. É uma peça que é bastante usada pelas mamães, principalmente nos primeiros meses de vida, porque ele dá uma sensação de aconchego ao bebê. Esse vídeo é apenas uma parte do projeto. O projeto completo é composto pela videoaula, pela apostila e pelo molde em tamanho real. A apostila e o molde estão à venda nas minhas redes sociais. Se você tiver interesse, aqui na descrição do vídeo está o endereço. Essa é a nossa peça. Ela serve para colocar dentro do berço e o bebê vai se sentir muito mais aconchegado. Serve ainda para colocar sobre a cama dos pais e evitar que o bebê se sinta incomodado, ou num sofá, no caso de necessidade, vai delimitar a área onde vai ficar o bebê. E assim vai dar mais conforto e segurança. Esse é o nosso material: tricoline, viés, um zíper, bordado inglês, enchimento para almofada e manta R1. A primeira coisa que você vai fazer é imprimir apenas a página 1 e verificar se esse quadradinho ele tem 3 por 3 centímetros. Caso ele não tenha 3 por 3, você vai ter que reimprimir, verificando qual foi o erro, porque ele tem que estar em 100% e medir 3 por 3. Se tiver tudo certo, você vai imprimir o restante das páginas e vai montar dessa forma. A partir da segunda fileira, você vai dobrar a margem superior de todas as folhas. E em todos os números pares, você vai dobrar, além da margem superior, também a margem da lateral esquerda. Você pode dobrar ou recortar. E você vai montar dessa forma. Você vai fazer isso e vai colar com fita crepe, durex ou cola mesmo. Essa primeira parte é o corpo do nosso ninho e é composto por 8 folhas. A numeração de 1 a 8 vai formar o nosso corpo. Na hora da montagem, eu colei de 2 em 2. Então, colei a folha 1 e 2, depois a folha 3 e 4, a folha 5 e 6, a folha 7 e 8. E só depois que elas estavam coladas é que eu colei a 3 e 4 na 1 e 2. E assim por diante até colar a 7 e a 8, que são as últimas do molde do corpo do ninho. Já no molde da capa do colchão, é apenas A, B e C. Você vai deixar a é a primeira, embaixo a B, só precisa recortar a margem superior. E por último, a C. O colchão é o único que tem todas as partes, o molde não está na metade. Eu fiz isso porque se você quiser cortar espuma, fica mais fácil tendo o molde completo. Se você for cortar no TNT e fazer o enchimento, você pode colar apenas metade do colchãozinho também. Se for colar inteira, você vai colar como fez com a base, A com B, C com D, E com F. E depois colar C e D em A e B, E e F em C e D. Observa que para diferenciar o molde do colchão e da capa do colchão, o do colchão são letras maiúsculas, A, B, C, D
e F maiúsculas e da capa do colchão são letras minúsculas A, B e C. Com os moldes montados, eu recortei e agora é hora de recortar no tecido. Na hora de recortar, é muito importante respeitar o fio do tecido. Então, você vai colocar a orelha para dentro, dobrar direito sobre direito e você vai medir se está sobrando o mesmo espaço em toda a extensão do tecido, na parte de cima e na parte de baixo. Você fazendo isso, você está respeitando o fio do tecido. Você vai garantir que o teu tecido não está enviesado, ele está reto. A gente vai cortar a parte do corpo com o tecido dobrado e o nosso molde encostado na dobra do tecido dessa forma. A gente vai cortar essa parte 2 vezes. Para cortar a manta, a gente vai usar o molde do colchãozinho. Você vai acrescentar 3 centímetros ao tamanho total dele. E vai recortar a manta 3 centímetros maior, como eu estou marcando aqui. Agora você vai marcar o centro do corpo do ninho que você já recortou. E aí você, novamente, usando o molde do colchãozinho, você vai marcar. Você vai deixar uma folga de 4 centímetros embaixo. 3 que você acrescentou na manta e 1 que vai ser para você fechar essa parte. Então, 4 centímetros acima, você vai fazer essa marcação. Isso eu estou fazendo pelo lado direito do tecido, com uma caneta que apaga com o calor. Você pode fazer com giz, com sabonete, alguma coisa que não vá manchar o tecido. Esse espaço é onde vai ficar a manta por dentro do ninho, mas eu prefiro colocar por último, porque senão ela atrapalha na hora de fazer as outras costuras. Então, por enquanto, eu só faço a marcação e reservo. Agora a gente vai alfinetar todo o nosso bordado inglês. Eu marco 5 centímetros acima do pezinho. Aí eu faço uma costura, costuro 2 vezes o bordado inglês para fazer o acabamento dele e prego, colocando alfinetes direito sobre direito. E na parte arredondada eu faço preguinhas, estou fazendo preguinhas de 1 centímetro a profundidade da prega e 3 centímetros entre uma prega e outra. Isso é aproximado, tá? Eu marquei 3 dedos e 1 dedo. Faço isso em toda a volta do nosso ninho. Respeitando também 5 centímetros do outro lado para que fique simétrico. Agora eu vou para a máquina e passo uma costura de segurança em toda a volta do nosso ninho. Prendo o bordado inglês ao corpo do ninho, respeitando uma margem de 1 centímetro. Com o bordado inglês já costurado em volta do ninho, eu vou prender agora, alfinetar o viés. Observa que eu vou colocar agora direito do viés sobre avesso do bordado inglês. Eu vou dobrar a pontinha, como eu sempre faço, para dar um acabamento. E eu não vou começar encostado no bordado inglês. Eu vou começar na marcação que tem no molde, onde diz cordão. Então, o cordão vai começar um pouco antes do bordado inglês. A gente vai alfinetar em toda a volta do ninho. Lembrando que o viés tem uma elasticidade, então não é preciso fazer aquelas preguinhas como a gente fez no bordado inglês.
E agora, com ele todo alfinetado, eu vou para a máquina passar uma costura de segurança, também prendendo esse viés ao corpo do ninho. Eu vou usar também a margem de costura de 1 centímetro. Com os nossos acessórios presos ao corpo do ninho, a gente vai fazer o fechamento dele. A gente vai alfinetar a partir da marcação do molde onde diz abertura para enchimento. Observa que todos os meus alfinetes eu coloco com a ponta virada para mim. Isso vai facilitar se eu quiser tirar na hora de costurar. Passei a costura em toda a volta e desvirei. Ele vai ficar dessa forma, o viés vai ficar um lado solto. O bordado inglês já está costurado. Agora a gente vai prender com uma costura o outro lado do viés. Essa é a parte mais delicada, a parte um pouquinho mais difícil que você vai fazer. Eu vou colocar ele de novo do lado do avesso, aqui eu só tô do lado direito para mostrar para vocês, mas eu vou colocar ele do lado do avesso e vou passar uma costurinha prendendo toda a lateral do viés ao corpo, deixando um túnel para onde eu vou passar a fita. Faça essa costura bem na beiradinha, pode ir bem devagar, tenha paciência. Lembra que por dentro desse viés você vai passar uma fita ou um cordão, então é importante que ele fique preso bem na beiradinha. Feito isso, você vai virar pelo lado direito, vai alinhar o seu tecido, deixar ele bem esticadinho, e aí a gente vai alfinetar aquela primeira marcação que a gente fez com a caneta. A gente vai alfinetar e passar uma costura para formar o bolsão onde vai a manta e também vai formar as laterais onde você vai colocar o enchimento. Fiz a costura, agora eu vou encaixar a minha manta nesse espaço que ficou, nesse bolsão. E vou passar o ferro para que a manta R1 grude em um dos lados do meu ninho. Vou fazer umas costuras na horizontal para prender essa manta ao corpo do ninho. Eu marquei a cada 15 centímetros e fiz 3 costuras na horizontal. Agora eu vou dar um pique na parte inferior do ninho, que é onde eu vou fazer o fechamento dessa parte central. Vou dar um pique de cada lado e vou dobrar 1 centímetro para dentro para fazer uma costura fechando essa parte central. Lembra que a parte dos pezinhos aí, a lateral interna, a gente não costurou, tá? A gente deixou aberta na marcação do molde onde está escrito enchimento. Então, a gente vai deixar aberta aquela parte e vai fechar essa parte central. A videoaula eu fiz em 2 etapas. São 2 vídeos para que não fique tão longo e tão cansativo. Vamos para o segundo vídeo agora.